Oi pessoal, hoje a gente vai falar sobre semântica e vocabulário. É claro que não tem uma sequência lógica, um princípio para a gente seguir, uma razão de ser, estar ou pertencer, enfim. Semântica e vocabulário vai depender muito da nossa leitura. O que eu quero te mostrar aqui são algumas estratégias que existem nas provas e que a gente pode começar a pensar no momento que estiver lendo, pensar sobre isso. Mas não existe exatamente uma linha de raciocínio. Então, quando a gente falar em semântica e vocabulário, a gente está falando do detalhe que é o seguinte, ó. Semântica. Isso costuma cair muito em provas perguntando assim, qual palavra altera o valor semântico? Qual palavra altera o significado? Porque semântica, a semântica linguística estuda, e aí a gente vai destacar essa palavra aqui, ó, o significado. Ela estuda o significado usado por seres humanos para se expressar através de, claro, a linguagem. Ou seja, quando a gente pensar em semântica, a gente estará falando de significado. Significado tem a ver com linguagem. E aí tem a ver com vocabulário. Por quê? Porque a gente precisa saber das relações de troca que em muitas questões aparecem. Qual poderia substituir a palavra, qual que não poderia substituir a palavra destacada na linha 17, na linha 18, enfim, clássicas questões de provas. Então, quando se lê semântica, estamos lendo significado, linguagem. Dependendo da concepção de significado que se tenha, tem-se diferentes semânticas. Não entendi nada. Assim, ó, se eu pegar determinadas palavras, eu posso ter uma palavra e enchê-la de significados diferentes, de cargas semânticas diferentes. A famosa polissemia. Tá, mas ô Zambelli, polissemia é exatamente a mesma coisa que semântica? Não, semântica é o significado, polissemia, polissemântica, os sentidos, vários sentidos que eu posso ter. Então, essa é a ideia que a gente tem, que dependendo desse significado, a gente pode então atribuir mais cargas semânticas diferenciadas. O que é polissemia? Diz lá a nossa matéria, polissemia tem a ver com... polissemia é o fato de uma determinada palavra ou expressão adquirir um novo sentido, além do seu sentido original, guardando uma relação de sentido entre elas. Não entendi nada. Polissemia, poli, muito, semia, sentido. Ou seja, a gente vai pegar uma determinada palavra e vai conseguir, dependendo do contexto, dependendo da estrutura da frase que eu apresentar para ela, ela vai variar as suas relações de sentidos, de significados. Então, isso é um detalhe importante. Vamos lá. Então, aqui a gente vai falar de exemplos de polissemia, né? Exemplos que a gente pode pensar sobre isso, que podem nos ajudar. Por exemplo, se eu pegar a palavra laranja. Olha só, a palavra laranja, quando eu digo eu adoro comer laranja, todo mundo pensou, a fruta, beleza. Mas quando eu digo que pintei a parede de laranja, ó, até pode fazer alguma certa referência da fruta, mas ela está muito mais vinculada à relação da cor do que da fruta. Então, mas é a mesma cor, Zambelli. Tudo bem, mas a gente já está falando de cor, a gente já não está mais falando de fruta, porque o sentido da palavra laranja foi alterado, foi trabalhado em outro contexto. Assim como quando eu digo que esse era o laranja do grupo, ou seja, aqui no Brasil é muito comum, né? A gente está acostumado a ver sempre os caras falando do laranja da gangue, o laranja da política, um funcionário laranja. O que eles estão falando? Estão falando desses funcionários que são falsos, que não são verdadeiros, que não são realmente aqueles caras chamados de laranja. Moral da história, a palavra laranja assume uma relação de polissemia nessas três frases. Ela oscila a sua relação de sentido, de significado. E é isso que a gente tem que cuidar. Assim como quando eu peguei essa palavra banco, por exemplo. Se eu pegar a palavra banco, a gente vai ter banco, quando depositei o dinheiro neste banco, instituição financeira. Mas quando eu digo que preciso sentar em um banco,
Ah, mas o cara pode sentar lá no Banco do Brasil, Zambelli. Mas não é a lógica. O contexto não me permite isso. Quando eu falo em sentar em banco, a gente até pode imaginar o cara sentar lá na Caixa Econômica, sentar lá no Banco do Brasil, mas não é a lógica. Eu não tenho contexto mais amplo para poder dizer que é a instituição financeira. Agora eu estou falando de assento, estou falando de uma cadeira, de um banco, dentro desse significado. Assim como a palavra manga, olha só, essa fruta chama-se manga, mas quando eu digo que rasguei a manga da minha camiseta, já é um outro significado. E aí eu te apresento então, dessa maneira, a famosa polissemia. Vários significados que as palavras podem ter. Zambelli, como é que eu estudo isso? Não tem como estudar isso. Isso é uma relação prática, isso é uma relação de contexto. A gente vai depender sempre da frase em que essa palavra está inserida. É a frase que vai determinar qual é o sentido que a palavra laranja, que a palavra banco, que a palavra manga, enfim, palavras polissêmicas vão se apresentar. Que legal essa matéria. Agora, olha só. Aqui é equação, porque observa que eu tenho assim, ó. Eu tenho uma palavra. Essa palavra depende do contexto da frase. Dependendo, essa frase depende do contexto do parágrafo. E dependendo desse parágrafo, a ideia do texto. Então, porque daqui a pouco eu estou falando de um texto de corrupção política, de fraude, e aí aparece laranja. Bom, provavelmente esse laranja é aquela terceira frase que a gente viu. Então, a palavra depende da frase, que depende do parágrafo, que depende do texto. E a soma dessa equação chama-se contexto. É isso. A gente precisa de todas as informações possíveis, pensar nessas palavras que estão ao redor, qual é o sentido do texto, que isso vai nos ajudar a definir qual é o verdadeiro sentido que a gente quer para essas palavras. Certo? Então, bora lá. Ele ainda diz assim, ó. Aí a gente tem uma relação chamada de sinonímia. O que é sinonímia? Sinonímia é a palavra que tem um significado idêntico, ou seja, igual ou muito semelhante. Também às vezes não é igual, né? Uma coisa é uma pessoa dizer, eu te adoro. Outra coisa é a pessoa dizer, eu te amo, né? Eu te adoro, muito obrigado, valeu, pô, que legal, também te adoro. Agora, eu te amo, pode dizer, pô, muito obrigado, valeu, é isso aí, tamo junto, né? Não dá para dizer. Ou seja, as relações são parecidas, elas não são exatamente a mesma coisa. Quando alguém te diz, essa menina é linda e essa menina é bonita, é sinônimo? É sinônimo, mas é igual? Não, não é igual. Uma coisa é ser linda, outra coisa é ser bonita, né? E outra coisa é ser muito querida. Então, olha só, o que significa isso então? Essa sinonímia, eu peguei a mesma frase e joguei sinônimos para a gente entender esse processo. Porque quando eu digo que Edgar passou um trabalho fazendo a prova de português, Edgar passou um trabalho. Então, é a mesma relação que Edgar passou um sufoco fazendo a prova. E seria a mesma relação em Edgar passou um aperto fazendo a prova. Moral da história: trabalho, sufoco, aperto, sinônimos. São relações de significado. É muito comum as provas nos perguntarem: poderíamos trocar a palavra trabalho da linha 17 pela palavra sufoco sem prejuízo para o sentido e para a correção? Sim, poderíamos. Por quê? Porque as palavras significam a mesma coisa. Elas são chamadas de sinônimos. Também conhecido o processo como sinonímia. O processo de ser sinônimo, de ser parecido, é bem comum, é clássico. É questão que se chama de vocabulário, questão de semântica, porque trabalha vocabulário, sentido, significado. É isso aí. Agora, quando a gente pensa no contrário dessa relação, a gente chama de antonímia. E o que é essa antonímia? É a relação que se estabelece entre duas ou mais palavras que apresentam significados diferentes. Aqui está o segredo, ó. Antonímia são as relações diferentes, contrárias uma da outra. Claro que às vezes a gente pensa que o contrário é gordo, magro,
Rico, pobre. Sim, são antônimos, mas nem sempre são sinônimos, antônimos diretos, porque eu posso ter rico, pobre, mas eu posso ter miserável. Então, nem sempre o contrário de rico é ser pobre, pode ser miserável. Então, as relações não são tão claras assim, vai depender do que a gente vai ter nas alternativas. Daqui a pouco, o que a gente acha que é uma relação de oposição, português, matemática. Por que não é português e química? Não tem nada a ver também, ou seja, pode ser uma relação de antonímia. O importante aqui é saber que os significados são opostos, ou seja, excluem-se. É um sinônimo de antônimo, ou seja, eles são oposições, eles são opostos, né? Aí tem lá então, olha só. Tenho muita esperança com esse concurso. Tá, então se alguém tem uma esperança, o contrário da esperança, descrença. Então, tenho muita descrença com esse concurso. Eu tenho descrença com esse concurso. Não importa, o contrário da esperança é a descrença. Só escuto verdades no discurso dele. Contrário, só escuto falsidades, fantasias. Olha que legal, o contrário de verdade pode ser uma falsidade, mas também pode ser uma fantasia, né? Porque a vida de verdade e a vida fantasiosa poderiam ser oposições. Então, esse é o detalhe, depende do que está na alternativa, né? Nunca nós teríamos uma questão falsidade e fantasia. Por quê? Bom, porque nesse contexto as duas podem se opor a verdades. Então, nós só teríamos uma dessas palavras nas alternativas para a gente marcar como a relação de antônimo, de oposição. Quando eu tenho, ele vive uma realidade estranha, ele vive um sonho estranho, né? Um sonho estranho, ou seja, realidade, sonho, verdade, falso, esperança, descrença, ideias de oposição. Muito legal, e aí vem para a gente fechar essa ideia de vocabulário, a questão da ambiguidade. A questão da ambiguidade, hoje, ela tem uma série, ela apresenta uma dificuldade para a gente entender o real significado disso. O que vem a ser uma ambiguidade? Aquilo que pode ter mais de um sentido ou significado. Ah, entendi! Sentido ou significado. Então, uma palavra como laranja pode ser ambígua? Não, é aquilo que apresenta uma indecisão. O cara, quando lê essa laranja, lá do nosso exemplo da laranja, ele sabe se é a fruta e ele sabe se é a cor. Então ela não é ambígua. Então ela não gera dificuldades para a gente. A palavra ambígua, a frase ambígua, ela é um problema na estrutura da frase e até mesmo do vocabulário que a gente escolhe. Então, cuidado. Ela hesita, ela é imprecisa, ela é incerteza, ela é indeterminação. Ou seja, eu vou ler e vou pensar, caraca, é A ou é a B? Não é resolvendo a questão, é de significado que a gente tem nisso. E aí eu trouxe aqui algumas frases para a gente pensar, que ele diz assim, ó: Papa abençoa fiéis do hospital. Parou? Quem estava no hospital? O Papa estava no hospital? Então o Papa estava no hospital, chegaram os fiéis e ele, minha filha, não, meu pai, não. É isso? Ou os fiéis eram do hospital, então o Papa foi lá e os fiéis estavam no hospital e o Papa foi lá abençoar. Ou o Papa estava no hospital. É uma frase ambígua. Gera dificuldades da informação. Eu não consigo compreender com precisão se é o Papa ou se eram os fiéis que estavam no hospital. Isso é ambiguidade. Agora olha outra. Edgar encontrou a esposa em seu carro. Tá, mas no carro de quem? No carro do Edgar ou no carro dela? Então, esse pronome possessivo acaba gerando uma certa ambiguidade, né? Edgar, enquanto andava no seu carro, encontrou a esposa. Ou Edgar encontrou a esposa no carro dela. Ou seja, eu posso trocar o pronome, eu posso adaptar minha frase para evitar essa ambiguidade. Mas a ambiguidade é isso. Eu não sei de quem é o carro. Se era do Edgar ou se era da esposa. Terceira frase. A cachorra da minha colega é linda. Para tudo, pelo amor de Deus. Olha que problema uma frase dessa. Imagina uma reunião de trabalho, tu diz, gente, a cachorra da minha colega é linda. Acabou a amizade. Tu vai dizer, não, mas eu estou falando do bicho. E as pessoas vão dizer, desconfio, pode ser da fulana. Ou seja,
Esse cachorro, a cachorra da minha colega, ela é uma frase ambígua. Claro que a gente espera que seja o animalzinho, mas dependendo da colega, quem nunca, né? Quem nunca teve uma colega especial? E aí ele diz aqui, ó, os alunos viram o incêndio do prédio ao lado. Olha só, os alunos viram o incêndio do prédio ao lado. A minha dúvida é, o prédio ao lado estava pegando fogo? Ou os alunos estavam no prédio ao lado e viram o incêndio? Então, uma outra frase ambígua. Eu não sei quem era, se era o prédio ao lado que pegava fogo, ou se os alunos viram e estavam no prédio ao lado, do prédio ao lado. Então, esses são problemas que a gente tem de semântica e de vocabulário. Notem que quem nos define a verdadeira relação é sim um conhecimento mais amplo de palavras. Quanto mais a gente lê, mais a gente domina vocabulário e, claro, o contexto. Sempre a gente vai se agarrar no contexto. Já te adianto o drama. Nem sempre a gente sabe todos os significados das palavras nas provas. Muitas provas têm um vocabulário super elevado e a gente não consegue determinar qual é o significado daquela palavra. Mas a gente se agarra no contexto, porque o contexto, eu tendo noção de que trata o texto, eu tendo noção que aquele parágrafo é um parágrafo de introdução, de desenvolvimento, de conclusão, eu posso ver daqui a pouco é no desenvolvimento. Bom, lá na introdução ele diz o que ele vai trabalhar aqui, então eu já tenho também uma aproximação com o significado. São estratégias que a gente pode fazer para tentar identificar a resposta de determinadas palavras. Se agarra no contexto, essa palavra na frase, a frase no parágrafo, o parágrafo é o texto e a gente trabalha assim vocabulário e semântica. Não desiste, segue estudando e, claro, aumenta a leitura. Jornal, editorial, revista, qualquer coisa. O importante é ler e estudar. A gente se vê na próxima.